Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus vai abençoar o seu dia. Nós vamos fazer uma avaliação da lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Texto áureo em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Tá? A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth capítulo 7. Ruth capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 12. Tá bom? Esses três temas aqui que nós vamos avaliar são para falar a respeito da masculinidade bíblica. Tá? E a Bíblia apresenta a como se desenrolar de acordo com essas personalidades. Tá? Primeiro tema, a masculinidade bíblica. Né? Foi uma criação divina. Lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o 31, viu Deus que toda a sua criação que ela tinha feito era bom. Após Deus finalizar toda a sua criação, né, viu Deus que era muito boa a criação. Então Deus ele cria as questões da nossa terra, ele cria os animais, ele cria as aves no céu, ele cria os pastos verdejantes. Depois ele cria o ser humano, né? E ele viu que que tudo que Deus fez era bom. No segundo tópico, vai falar sobre a característica da masculinidade. Eu anotei aqui três ordens. Primeiro é uma ordem natural. Gênesis 1:25 vai apresentar que o homem ele é provedor e protetor, né? Ele cultiva e ele guarda, né? É a ordem natural que Deus deu para o homem, tá? É uma ordem natural, uma essência natural que o homem tem de cultivar, de prover e proteger. Também deu uma ordem espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 28 ao 30. Assim como Cristo ama, assim como Cristo cuida e provê para a igreja, os homens também devem prover e cuidar de suas famílias, né? Ele fala da relação com o corpo, né? E também tem uma ordem conjugal lá em 1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, e a palavra do Senhor diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça na vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, né? O termo aqui, coabitar, é viver, tá bom? Então são três ordens que a Bíblia apresenta para o homem. Primeiro, uma ordem natural, uma ordem espiritual e uma ordem conjugal, tá? Ordem natural, cultivar e prover. Ordem espiritual, cuidar de sua família, no quesito espiritual, de como Cristo cuida da igreja. E na ordem conjugal aí, coabitar com as mulheres com entendimento e sabedoria, senão suas orações não são ouvidas, tá bom? E no terceiro tópico aqui, vai apresentar sobre a liderança masculina, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, a palavra do Senhor ela diz assim: mas quero que saiba que Cristo é a cabeça do homem e todo quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Então ele está dando uma ordem aí. Então depois nós vamos analisar aqui o contexto. Deus ele está falando no sentido de liderança. E Deus atribui isso ao homem para que ele seja o líder, né? Como que o homem tem que ser líder? Com as seguintes características: fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito, tá? Tá aparecendo para você aí as bases bíblicas aí para você aplicar a fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Você tem que ter todas essas características na hora de liderar, tá bom? Segundo tema, a erosão da masculinidade, né? Aí existem primeiro tópico vai falar sobre apologia à homossexualidade. No segundo, essa apologia à homossexualidade, né? É uma nova forma de uma cultura que está se surgindo. E essa forma, essa cultura que está surgindo está afetando aí a responsabilidade do homem, né? Já liga para o segundo tópico, que a responsabilidade do homem é negligenciada também, está sendo abandonada, né? Tem um texto aqui em Tiago, que eu gostaria de ler com vocês, no capítulo 1 de Tiago, do versículo 6 em diante, que diz: peça, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma outra parte. Não pensa que tal homem receberá do Senhor coisa alguma. O homem que é de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
Então, um homem que tem esse pensamento aí inconstante, ele vai ser enfraquecido em todos os seus caminhos, tá bom? E também acontece uma crise na liderança, tá? Então, nós temos que enfatizar isso aí, irmãos, que nós não podemos negociar a nossa ortodoxia correta, tá? E no terceiro tópico vai falar aí de Boaz. Em Ruth, vai contar a história, né, no capítulo 2, vai falar aqui que ele vai ser um modelo de masculinidade bíblica para os irmãos, tá? Primeiro tópico, modelo de generosidade. Eu anotei aqui, ó, algumas questões. Fez correto segundo a sua tradição. Ruth capítulo 2, versículo 1. Ele foi generoso. No mesmo capítulo, no versículo 11 e 12. Ele foi atencioso. Capítulo 2 de Ruth, versículo 8. E a protegeu. Versículo 9. E no segundo tópico, ele foi um modelo de responsabilidade, né? Boaz, ele toma ciência do caso e assume, Ruth capítulo 3, versículo 12 e 13. E Boaz levou também o caso aos anciões, às autoridades, ele foi atrás do recurso, né? Ruth capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Tá? Então, esses são alguns temas e tem um conselho, e a Bíblia também nos apresenta alguns conselhos para os homens, né? 1 Timóteo 6, 11. Vou ler só esse aqui, para não ficar muito pesado o vídeo, né? Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça e a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Pronto. Seja, né? Primeiro, tenha piedade, tenha fé, tenha amor, tenha paciência, seja manso, né? Tá aparecendo para você aí outros textos, né? 1 Coríntios, capítulo 16, do 13 ao 14, para você meditar. João 9, 31, Provérbios 17, 24 e Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24. Amém? Que Deus ele venha continuar abençoando o dia de todos vocês. Até o próximo vídeo, cujo nós vamos falar sobre a feminilidade bíblica, tá bom? Deus abençoe. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, né? Deixe o seu gostei. E Deus venha continuar abençoando a sua vida, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.